O livro de Mateus, no seu capítulo 19, vai trazer a questão a respeito do divórcio, um assunto muito delicado, complexo e difícil de se tomar decisões precipitadas sobre esse assunto. Então é de extrema importância que, se esse assunto venha te interessar, você deve estudar todos os textos que falam sobre isso, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. Analisar as leis dadas a Moisés, aquilo que Jesus falou e como ele agiu em determinadas situações envolvendo esse tema, e também estudarmos as cartas de Paulo, que fala muito sobre esse assunto. Pois já vi muitos debates a esse respeito e vemos que isso acaba sendo uma discussão sem fim. Também já vi alguns irmãos radicais e até pastores renomados falando cada absurdo sobre esse tema que é até difícil de comentar aqui. Sabemos que o divórcio hoje em dia ele tomou proporções astronômicas. Nós nunca vimos na história um volume tão grande de pessoas se divorciando e às vezes por qualquer motivo, e infelizmente até no meio cristão. Por isso, nós devemos tomar o máximo de cuidado ao formar as nossas opiniões sobre esse assunto, porque muitos acabam se baseando pela opinião de outros, não consultam as escrituras e acabam falando aquilo que nem entendem. E isso é um perigo, porque a falta de conhecimento você pode estar ferindo pessoas ou até mesmo matando espiritualmente. E veja o que Jesus disse aos escribas e fariseus ali em Mateus 23, verso 13. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque fechais o reino dos céus diante dos homens, pois vós não entrais, nem deixais entrar os que estão entrando. Estes homens nada mais eram do que homens que ensinavam a palavra de Deus ao povo. Veja o que Jesus disse também ali em Mateus capítulo 18, verso 16. Qualquer, porém, que fizer tropeçar a um desses pequeninos que crê em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse afogado na profundeza do mar. Este é o preço daqueles que tiram alguém do caminho da fé. E para finalizar, eu vou deixar para você também o que Jesus disse em Mateus capítulo 9, verso 13. Dá uma olhada. Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero e não holocaustos, pois não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Isso ocorreu quando Jesus foi criticado por estar no meio de publicanos e pecadores, ou seja, pessoas das piores espécies. Então, em tudo o que fizermos, nós devemos usar em primeiro lugar da misericórdia para com todas as pessoas, assim como Deus usa de misericórdia para conosco, não nos aplicando o extremo rigor da lei sobre os nossos pecados. E é isso aí, para você que não me conhece, eu sou o seu irmão em Cristo, presbítero Marcos Souza, e hoje estamos dando continuidade à nossa leitura bíblica. Mas se você perdeu algum capítulo ou por acaso você está chegando agora no canal, não se preocupe, fique comigo até o final desse vídeo que nós vamos deixar para você a playlist que compõe todos os capítulos até aqui, ok? Então já vai deixando aí aquele like, se inscreva no nosso canal, você que ainda não é inscrito. Dá para fazer tudo isso bem rapidinho, em menos de 1 minuto. Dá só uma olhada. Basta você clicar aqui ó, em inscrever-se. O de cima não, que o de cima é o patrocinador, correto? Você vai clicar aqui ó, em inscrever-se, está inscrito. Aí você clica novamente e você vai aqui ó, em todas. Pronto, o seu sininho já vai ficar ativado. Aqui também você deixa aí o seu like, que nos ajuda muito. E aqui você deixa um comentário. Deixe pelo menos um amém aí, que já nos ajuda bastante. Feito o seu comentário, aqui você pode compartilhar. Clica em compartilhar. Você pode mandar para qualquer um dos seus contatos, tanto do WhatsApp, Facebook, Instagram, ok? E com isso você nos ajuda a essa obra crescer e chegar a mais pessoas. Então, corre, pegue também já a sua Bíblia, seu caderninho de anotação, faça a sua oração antes de qualquer leitura bíblica e bora para a leitura. É isso aí, mais um capítulo para a glória de Deus. Vem comigo. Mateus capítulo 19. E aconteceu que, concluindo Jesus esses discursos, saiu da Galiléia e dirigiu-se aos confins da Judéia, além do Jordão.
E seguiram-no muitas gentes, e curou-as ali. Então chegaram ao pé dele os fariseus, tentando-o e dizendo-lhe: É lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Ele, porém, respondendo, disse-lhes: Não tendes lido que, no princípio, o Criador os fez macho e fêmea? E disse: Portanto, deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne? Jesus está se referindo a Gênesis capítulo 2, versículo 24. E nessa questão nós vemos que Deus criou apenas dois sexos, aonde esses opostos se unem entre si. Então nós vemos que o texto da criação não tem margem nenhuma para nenhum outro tipo de relacionamento que não seja entre homem e mulher. A união que Jesus se refere aqui é a questão do ato sexual, aonde os dois se tornam uma só carne. Paulo também vai nos dar uma referência bem clara sobre isso ali em 1 Coríntios, capítulo 6, verso 16. Versículo 6. Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Disseram-lhe eles: Então por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiá-la? Disse-lhes ele: Moisés, por causa da dureza do vosso coração, vos permitiu repudiar vossa mulher. Mas, ao princípio, não foi assim. Essa questão que os fariseus estão colocando aqui é uma referência a Deuteronômio, capítulo 24, do verso 1 ao 4. Neste contexto, Deus permitiu ao homem, pela dureza do seu coração, que ele viesse a se divorciar de sua mulher. Então, tanto ele quanto ela ficavam livres para um novo relacionamento. Porém, isso acabou se tornando uma prática errada entre eles, porque qualquer coisa era motivo para a separação. Por exemplo, se a mulher queimasse um arroz ou não fosse mais tão agradável assim aos olhos do seu marido, já era motivo para mandar ela embora. Mas todo o contexto de Deuteronômio, que é importante que você leia, não está afirmando nada disso. Versículo 9. Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de prostituição, e se casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada, também comete adultério. Jesus está mantendo a mesma palavra que ele disse no Sermão da Montanha, lá em Mateus capítulo 5, verso 31 e 32, você está lembrado? A palavra prostituição no grego é porneia, que tem o seu significado de prostituição ou relações sexuais ilícitas. Somente esses dois significados abrangem um leque enorme de possibilidades dentro dessas questões, principalmente nos tempos de hoje. Lembra que aprendemos que Jesus não veio anular nenhuma lei? Então essa lei também ele não anula, bem diferente disso. Ele veio nos ensinar como cumprir as leis. E tanto na lei do Antigo Testamento quanto aquilo que Jesus está dizendo agora, em nenhum momento você vê que ele está proibindo um segundo matrimônio, mas ele está restringindo isso somente em caso de prostituição. Mas, para termos uma compreensão melhor sobre esse tema, nós também devemos analisar o que Paulo ensina em suas cartas, devemos analisar também como Jesus se comportou quando ele foi deparado com esse tipo de problema. Portanto, tomar decisões precipitadas sobre esse assunto, você pode estar matando pessoas espiritualmente. Pois já vi muitos irmãos radicais e até mesmo pastores renomados ensinando que quem está no segundo casamento está em adultério e, com isso, condenado ao inferno. E que para se resolver isso, os dois deveriam se separar e voltar para o seu primeiro cônjuge. Olha só que absurdo isso! Ou então ficar solteiro para sempre. Caso contrário, os dois estariam condenados ao inferno. Mas será que é isso mesmo? Porque nós aprendemos na palavra de Deus que é somente a blasfêmia contra o Espírito Santo que pode levar o homem ao inferno. Todos os outros pecados existem perdão. E agora, como resolver isso? Este assunto ele é bem amplo e delicado, que não dá para a gente abranger tudo aqui agora, senão esse vídeo vai ficar longo demais.
Mas se esse vídeo aqui atingir pelo menos 100 likes, então nós faremos um vídeo específico sobre esse tema. Versículo 10. E disseram-lhe seus discípulos: se assim é a condição do homem relativamente à mulher, não convém casar. Ele, porém, lhes disse: nem todos podem receber essa palavra, mas só aqueles a quem foi concedido. Os discípulos se espantaram porque naquela época o divórcio estava sendo praticado por qualquer motivo. Bastava a mulher fazer qualquer coisa errada que já era motivo para o divórcio. E agora Jesus está restringindo o divórcio somente para uma possibilidade, por isso o espanto deles. Versículo 12. Porque há eunucos que assim nasceram do ventre da mãe, e há eunucos que foram castrados pelos homens, e há eunucos que se castraram a si mesmos por causa do reino dos céus. Quem pode receber isso, que o receba. Jesus finaliza essa questão dizendo que há pessoas que são capazes de viverem solteiras, porque eunucos aqui eram homens que não tinham relações sexuais. Uns porque já nasceram assim, outros porque foram feitos pelos homens, que seriam os escravos, aqueles castrados, e outros porque simplesmente eles optaram em viver somente para o reino de Deus, assim como os profetas na antiguidade e também como o apóstolo Paulo. Portanto, esse texto não tem relação nenhuma com homossexualidade, como eu já vi muitas pessoas defendendo. Versículo 13. Trouxeram-lhe então algumas crianças para que lhes impusesse as mãos e orasse, mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, disse: deixai os pequeninos e não os estorveis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. E tendo-lhes imposto as mãos, partiu dali. Usando esse texto aqui, algumas linhas teológicas acabam defendendo que as crianças, pela sua inocência, já estão salvas. Mas a questão aqui é que essas crianças queriam ir até Jesus, ou seja, eles tinham consciência plena daquilo que eles queriam. E ninguém pode ser impedido de ir até Jesus, nem criança, nem adulto. E todo aquele que optar ir até Jesus estará entrando no reino dos céus. Versículo 16. E eis que, aproximando-se dele um jovem, disse-lhe: bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? E ele disse-lhe: por que me chamas bom? Não há bom, senão um só, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarde os mandamentos. Disse-lhe ele: quais? E Jesus disse: não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem: tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. Que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres, e terá um tesouro no céu, e venha e segue-me. E o jovem, ouvindo essa palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Disse então Jesus aos seus discípulos: em verdade vos digo que é difícil entrar um rico no reino dos céus. E outra vez vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. O fato das riquezas ainda é um problema grande nos tempos de hoje, porque muitos se achegam a Jesus por causa das suas dificuldades financeiras. Já os ricos não sentem falta de nada, é por isso que é difícil se achegar a Deus. Vemos também claramente aqui a questão do livre-arbítrio humano, porque esse jovem recebeu o convite para seguir a Jesus e ele simplesmente negou por causa dos seus bens, mostrando que o convite para a graça ele pode ser resistido sim, pelo menos é o que o texto está dizendo aqui. Porque algumas linhas teológicas defendem que a graça ela é irresistível, que quando Deus chama o homem não tem como ele resistir. Mas aí, o que você entendeu sobre esse texto? Verso 25. Os seus discípulos, ouvindo isso, admiraram-se muito, dizendo: quem poderá, pois, salvar-se? E Jesus, olhando para eles, disse-lhes: aos homens é isso impossível, mas a Deus tudo é possível.
Jesus finaliza essa questão dizendo que a salvação não cabe ao ser humano, é proveniente somente de Deus. O homem só precisa aceitá-lo. Verso 27. Então Pedro, tomando a palavra, disse-lhe: Eis que nós deixamos tudo e te seguimos, e receberemos? E Jesus disse-lhes: Em verdade vos digo que vós, que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis sobre 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Veja que são os 12 discípulos que se assentarão sobre 12 tronos para julgar Israel no dia do juízo. Isso ocorrerá na segunda vinda de Jesus para se estabelecer o milênio. Então os apóstolos julgarão a Israel e a igreja julgará todas as outras nações, assim como descrito ali em 1 Coríntios capítulo 6, verso 2 e 3. Versículo 29. E todo aquele que tiver deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou terras, por amor do meu nome, receberá 100 vezes tanto e herdará a vida eterna. Porém, muitos primeiros são derradeiros, e muitos derradeiros serão primeiros. O que Jesus se refere na questão dos primeiros serão os últimos e vice-versa é na questão da humildade, porque Jesus está ensinando os seus discípulos a serem humildes. Onde muitos hoje se acham muito importantes para o reino, buscam cadeiras cativas para os púlpitos e outros fazem loucuras para ter uma credencial de pastor. A busca é incansável pelo sucesso e a fama, aonde não usam nada de humildade. Isso pode até colocá-los em primeiro lugar na fila dos homens, mas para Deus estes serão os últimos da fila. Já aqueles que às vezes não damos nenhuma atenção a eles, esses serão considerados os primeiros no reino dos céus. Então, seja qual for a sua posição nessa terra, nunca deixe de ter humildade. E é isso aí, terminamos mais um capítulo para a glória de Deus. E me diz aí, o que você achou do assunto de hoje? Bastante complexo, é ou não é verdade? Hoje você percebeu o quão importante é ler e entender a Bíblia? Quantas pessoas nós vemos hoje presas a pastores e líderes religiosos somente por falta de conhecimento das Escrituras? E vemos que não é tão complicado assim você entender os textos. Você não precisa ser nenhum teólogo e nenhum acadêmico para tirar as suas próprias conclusões. Pois, quando lemos a Bíblia com o intuito de entendê-la de verdade e sempre orando para termos o esclarecimento do Espírito Santo, nós sempre estaremos andando na direção correta. E esse é o nosso trabalho aqui, te trazer a verdade, te ensinar aquilo que muitos não te ensinam, ou se ensinam, até cobram por isso. E nós aqui te entregamos tudo de graça, porque aqui a graça é de graça. Então, se esse capítulo valeu a pena para você, deixe pelo menos aí o seu like e se inscreva no nosso canal. Veja como é bem rapidinho fazer tudo isso. Basta você clicar aqui em inscrever-se. O de cima não, que o de cima é o patrocinador, correto? Você vai clicar aqui em inscrever-se, está inscrito. Aí você clica novamente e você vai aqui em todas. Pronto, o seu sininho já vai ficar ativado. Aqui também você deixa aí o seu like, que nos ajuda muito. E aqui você deixa um comentário. Deixe pelo menos um amém aí, que já nos ajuda bastante. Feito o seu comentário, aqui você pode compartilhar. Clica em compartilhar. Você pode mandar para qualquer um dos seus contatos, tanto do WhatsApp, Facebook, Instagram, ok? E comprometido no início, vamos te deixar agora a playlist que contém todos os capítulos até aqui. A playlist é essa que está aparecendo aqui, combinado? Então fique com Deus, um forte abraço e te espero, no próximo capítulo.